Hello, pessoas! Estamos aqui hoje em mais um episódio do Descascando Abacaxi e hoje eu tô com mais uma pessoa especial, que para quem não conhece é a Elizabeth, psicóloga focada no atendimento infanto-juvenil, é isso? Exatamente, e a sua família, porque sem a família não tem uma ajuda, você fica enxugando gelo. Então eu tenho algumas perguntas aí hoje pra gente descascar alguns abacaxis, preparada? Bora, porque pra família tem muito abacaxi pra descascar. Então, bora! Você atende crianças e adolescentes há quanto tempo? E o que você acha que mais mudou no comportamento deles nesse período? Olha, eu atendo criança e adolescente há 10 anos e suas famílias. As questões que mais foram evoluindo foram as questões com a presença da rede social na vida das crianças e dos adolescentes. Sim. Por quê? Porque tem pesquisas recentes agora que elas fizeram uma curva de acompanhamento que a partir de 2010 mudou-se o ciclo do sono, mudou-se o ciclo de ansiedade, mudou-se o ciclo de depressão. Nessa parte da infância e da adolescência, até no começo da vida adulta, por causa do lançamento dos smartphones. Sim. Que é quando veio o celular com videozinho, com câmera, com WhatsApp. Então, assim, essa evolução da tecnologia, que é onde a gente não tinha noção ainda a gente tinha noção dos benefícios que estavam vindo, mas não tinha noção das possibilidades e dos prejuízos. Eu não sou contra celular, eu não sou contra videogame, eu não sou contra as crianças usarem um tablet, não sou contra. A questão é que nesses 10 anos que eu venho acompanhando, o quanto a presença da tecnologia se tornou nociva no desenvolvimento das crianças. Como foi a sua experiência como psicóloga escolar? Eu sou apaixonada. Eu fui muito feliz, eu fiquei 2 anos na Unidade Objetiva de São Vicente, ó, um beijinho para eles, fui muito feliz lá. E foi uma experiência muito bacana. Por que eu me disponibilizei os meus horários para atuar numa escola? Uhum. Porque as demandas do consultório de 2020, 2021 mudou muito por causa da pandemia. Sim. Então, 2021 foi um enxame de crianças e adolescentes ansiosos que não dormiam e iam para da escola. Aí ia fazer prova, voltava vomitando, teve crise de ansiedade e voltou. Eu falei, peraí, gente, mas o que está acontecendo? Não é possível que chega na escola e a escola não está conseguindo lidar com isso. E aí, acionei meus contatos, falei, gente, eu liberei um horário, eu preciso passar uma temporada numa escola. Uhum. E eu fui muito feliz. Entrei lá, fiz entrevista, entrei no Objetivo, fiquei na Unidade de São Vicente 2 anos. E aí você percebe como que a demanda interna, porque assim, os professores recebem uma criança 1h da tarde que ficou virada jogo no celular, ficou sem dormir até meio-dia. Mal come e vai para a escola. Então chega lá, lógico que vai ter crise de ansiedade, porque o cérebro não está pronto para isso. Então assim, me trouxe assim, um mapa das ferramentas que eu precisava desenvolver para ajudar. Então, assim, eu sempre tive como ferramenta no consultório a família, a escola, né, e o desenvolvimento da criança, né, a saúde da criança, o pediatra, quem acompanha a criança. E ali eu percebi o quanto a escola ajuda as famílias e me ajudava também. Porque um bate-papo com a escola me dava um mapa que às vezes a mãe que trabalhou o dia todo não percebe ali 4, 5 horas do comportamento do filho. Sim. Ela pega ali um pedacinho da manhã, dá beijo, entrega para a escola com algum cuidador e pegava à noite. Então assim, não tinha aquele... A escola pega a criança de mau humor, a criança que cansou, aquele pico de energia depois do recreio, aquela correria no pátio, a escola pega muito. Então a escola traz bastante informação para a gente entender como que a criança está acontecendo. Então para mim foi sensacional. Celular. Acalma a criança? Mito ou verdade? Mito. Tem que fazer umas ressalvas. Sim, pode fazer. O que acontece? A questão não é o aparelho, é o aparelho em algumas situações. Sim. Quanto menor a criança, zero uso de celular. O que os pais acham que acalma? Porque você consegue lavar uma louça, você consegue trabalhar. Pandemia foi muito isso. De repente está num restaurante.
Então, só que tem algumas questões. Um exemplo, um bebê de 1 ano, ele não precisa ficar no celular porque ele está fazendo barulho no restaurante. O bebê faz barulho. Sim. A criança faz barulho. Então, assim, a criança está ali no celular para os pais conseguirem almoçar, tudo bem, mas isso acaba virando hábito. E não é por maldade. Lembra, uma frase que eu falo muito para os pais, não é porque a gente ama que a gente não faz mal. Sim. Não é porque a gente quer o bem, está fazendo a criança sorrir, que aquilo é bom para ela, principalmente o tempo todo. Então o que acontece? A criança calma porque o cérebro entra no looping de hipnose. Entrou ali. Então ele desliga as outras funções de querer correr, de querer o doce, de querer... Então fica ali. Só que tem uma coisa. Tudo isso que era para estar acontecendo, para. Aí quando você tira essa hipnose, vem tudo de uma vez. Fora que o cérebro com o celular, principalmente dependendo do conteúdo, ele entra no looping de estímulo que não tem igual na vida real. O celular acalma, aquela criança ou adolescente que é extremamente tímido e fica muito nervoso e tem um contexto ali que realmente aquele momento não é para treinar um enfrentamento, aí dá uma segurada. Mas assim, o celular não é para acalmar. O que acalma é abraço, é beijo, é carinho, é a gente olhar para a criança e ela perceber que nós estamos estáveis. A criança com o celular fica mais ansiosa? Mito ou verdade? Sim, fica mais ansiosa. Mas assim, a ansiedade, ela entra numa outra função, né? Por quê? Como tá muito... Aqui que é a ansiedade? Ansiedade é quando você não consegue prever o que vem ali na frente, né? Tá. Se você está assistindo uma coisa que é muito acelerado, né? Muito acelerado, quando você tira aquilo, a realidade não é do mesmo jeito. O que o seu cérebro identifica? Tem alguma coisa diferente acontecendo. O que é? Só que aí o que acontece? Aqui, teoricamente, você consegue saber mais ou menos o que vai acontecer. Na vida real, não. Então, assim, a ansiedade fora do celular, ela acontece o tempo todo. Por quê? Porque ela não controla. A vivência, o dia a dia, o pessoal fala assim, Beth, nossa, mas é muito chato, a gente vai dirigir daqui 20 minutos e ele fica, tá chegando, tá chegando. É natural da criança fazer isso, essa ansiedade natural. E a gente responde assim, tá chegando, falta 10 minutos, falta 8. E assim, quando a criança fica o tempo todo hipnotizada pelo celular, a mesma coisa, a vida real não tem o mesmo ritmo. E se não tem o mesmo ritmo, não tem a mesma satisfação, o cérebro entra no momento assim, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer? Qual é o próximo momento? Sim. Então, assim, qualquer fala de uma pessoa ou de outra, a criança entra no modo de expectativa. O que vai acontecer que eu não sei? Só que o que acontece? Quando ela está no celular o tempo todo, ela não treina o olho no olho, ela não treina a percepção da postura do pai, da postura da mãe. Então, qualquer olhar assusta. Sim. Qualquer tom de voz assusta, qualquer novidade assusta, qualquer barulhinho assusta. Uma criança perde muita noção da realidade, né? Então ela fica ansiosa por qualquer coisa que ela acha que pode acontecer de ruim. Adolescente sempre fechado no quarto. É sinal de algum problema? Mito ou verdade? A gente cai numa armadilha, eu vejo muita gente cai numa armadilha. Eu falo a gente porque eu também sou mãe de 2. Pensando muito que eles precisam de privacidade. E eles não podem ter privacidade antes de ter responsabilidade e de ter autonomia. Na verdade, é privacidade, liberdade, responsabilidade e autonomia. Então, privacidade é a última das coisas. Tá? Porque para você ter privacidade, você tem que saber ter liberdade. E eles não têm noção. Você tem rastreamento de onde ele anda, você sabe o que ele faz, você sabe o que ele conversa. Beth, mas é muito difícil eles falarem. Mas como que a gente descobre? Com a convivência fora do quarto. Quando os pais falam, Beth, mas e a privacidade? Eu falo assim, olha, antes você tem que construir a relação. Sim. Eu sei que é muito difícil, tá longe de ser fácil. Eu pego adolescentes, eu atendo adolescentes que já chegaram para mim e que os pais começaram a perceber, nossa, eu não percebia que eu não conversava com eles, que eu não sabia que ele gostava de abacaxi, digamos assim, entendeu? Então, assim, adolescente preso no quarto o tempo todo, é tranquilo, desde que você sabe o que ele está fazendo, desde que você tenha a liberdade, que você, pai, saiba que é um direito seu. Você pode, o adolescente pode achar que é sua liberdade, mas na verdade é um direito seu. Sim. De entrar e sair do quarto do filho a hora que quiser. Você acha que é o maior erro dos pais ao entregar um celular para uma criança, para um adolescente, só para distrair um pouquinho?
Porque essa normalmente é o maior vilão, né? Ah, mas eu dou o celular só pra ele se distrair um pouquinho, ou só pra ele se acalmar um pouquinho. É sempre só um pouquinho, né? Você vai pegar o celular pra ver a hora. Só pra ver a hora. Ah, nunca é essa hora. Nunca. Tu não fica um tempão pra largar o celular? Sim. Você imagina quem não paga boleto, que nem as crianças e adolescentes. Imagina quem não precisa fazer almoço. Entendeu? Quem não tem noção de consequências. Porque assim, eles não têm noção, naturalmente por causa da idade, de prever consequências. Ah, se eu ficar aqui até... Tudo bem. Não vai acontecer nada, porque eu consigo estudar depois. A minha luta com eles é o seguinte, antes e depois de estudar, nada de usar o celular. Por quê? Porque buga o cérebro. Estudar não tem o mesmo ritmo do jogo do celular. Nada tem o mesmo ritmo. O maior erro dos pais é subestimar a possibilidade de prejuízos que o celular pode fazer. Sim. Subestimar, é isso. Por quê? Se você imaginar que qualquer pessoa no celular, qualquer YouTube, qualquer pessoa do Instagram, qualquer influencer, qualquer ali, ele simplesmente está ali também para ganhar o dinheiro dele e para convencer de que ele está certo. Sim. E aí o que acontece? Se você parar para pensar, todas aquelas pessoas estão intervindo junto com você na educação do seu filho. É extremamente importante saber quem ele assiste e perguntar, e aí, quem é? Em casa eu deixo meus filhos verem YouTube na TV da sala. É cansativo. Supervisionar, né? Cara, é muito cansativo. É muito cansativo. Então, assim, às vezes a gente, com a ideia da privacidade, tem o computador no quarto, tem a TV no quarto, é tudo no quarto. Tá, mas você entra e sai do quarto a qualquer momento para ver o que está acontecendo? Ah, Beth, mas já tem 16 anos, né? Tudo bem. Mas, assim, tem que ter uma comunicação que você saiba o que está acontecendo. Entendeu? Porque é necessário supervisionar. Sim. Por quê? Por mais que seja seu filho, por mais que a gente pense que... Pense não, né? Da natureza também. O fruto não cai muito longe da árvore. A gente não conhece. Nossos filhos são outras pessoas. Por mais que a gente dê cuidado, dê carinho, dê atenção, dê bronca, puxa aqui, empurra ali, cutuca, cuida, são pessoas que pensam. Sim. E às vezes, se nós formos muito rígidos, a gente faz com que eles não falem o que ele pensa. E aí o que acontece? Ele vai conversar com pessoas que pensam como ele. Que às vezes é tão diferente do que você pensa que você é estranho, o adolescente está crescendo na sua casa. O que a criança ou o adolescente está tentando comunicar quando ela tem essa mudança de comportamento? Olha, depende do comportamento. Assim, às vezes ele só quer validar, ele quer ser escutado, ele quer que a opinião dele seja aceita, que pelo menos discutida ali, a possibilidade. Sim. Ele quer ser respeitado, que na cabeça dele ser respeitado é ser ouvido, né? Ouvido é atendido, né? Na cabeça dele muitas vezes é isso. Só que assim, ser ouvido não significa que tem que ser atendido, mas só dele ser ouvido você pode argumentar. Então assim, às vezes a gente chega com um roteiro tão pronto, que é esse automático que acontece com a gente, que quando a gente chega em casa a gente não dá oportunidade. E a gente também deixa, por causa da correria, que é também educar os filhos, trabalhar e enfim, mostrar o nosso lado legal, o nosso lado bacana. A gente tem que ser chata. Se a mãe fala assim, vai ser só mó legal o tempo todo, eu falei, desconfia, peraí, não é possível, você tem que ser chata em alguma coisa, pelo menos reclamar e mandar escovar o dente. Sim. É olhar o cabelo pra ver se tá bonitinho ou não. É nossa função. Só que assim, a gente tem que ser legal. A gente tem que cantar quando tá fazendo comida. Filho, vou fazer isso aqui que você gosta, hein? Viu uma coisa, aquele negócio te irrita profundamente, respira e fala assim, tá, que importância isso vai ter quando ele for adulto, casado e trouxer os netos para eu brincar em casa? Eu não estou falando para relevar coisas o tempo todo, mas imagina, você tá na sua casa, o adolescente, tá sendo, tudo que você faz e reclama. Não bate a porta, não arrota, que você vai de arrotar, né? Sim. Não arrota, não faz isso, você não tem liberdade na sua casa, de ser quem você é. Então, o sinal deles, muitas vezes, de se fechar, é que eles percebem que qualquer movimento que eles fazem, eles são criticados. Difícil, é sempre que você está nessa vibe da paciência. Não, mas nós temos que nos cuidar para estar mais vezes nessa vibe da paciência do que da correção. Como que os pais podem impor limites sem se sentir culpado e sem se transformar em vilões dentro de casa? Olha, eu trabalho muito com os pais
de que assim, a gente precisa gerenciar essa culpa. Porque cabe a nós temos a obrigação de educar. Senão nós quem? Né? E tem um outro ponto, se a gente não se preocupar em formar essa criança, em formar o adolescente, que a adolescência e a infância são os terrenos da vida adulta. Sim. Se a gente não fazê-los ficarem entediados, frustrar e sempre voltado, eu falei, bom, tem um livro sensacional que é um livro de cabeceira, eu uso muito no consultório, que é o Carinho e Firmeza com os Filhos, que lá ele fala muito disso, ele fala assim, eu te amo tanto, nosso pensamento tem que ser, eu te amo tanto que eu não vou permitir que você prejudique a sua educação. Eu não vou permitir que você mantenha um comportamento que pode prejudicar a sua educação moral. Mas assim, é um pensamento nosso. Você olha, filho, tá fazendo M? Você olha assim, cara, isso vai dar muito errado. Eu falei, então, filho, esse comportamento que você tá tendo é assim, vai dar nisso, nisso e nisso. E aí? A gente continua, a gente para, como é que a gente faz? Eu sempre trabalho com a forma dos pais trabalharem primeiro. Sim. Né? Então, assim, se é uma mãe que costuma falar muito, ela fala, opa, só vamos direcionar só isso aqui essa semana. Por quê? Porque também é desgastante para os pais ficarem corrigindo o tempo todo. Né? Mas nós precisamos... E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa fala de que impor limites. Dá a impressão que você coloca a criança no cercadinho. Né? É o seguinte, um limite simples que você pode ali na janta, lá. Você vê o adolescente já botou um baita prato, né? Aí você fala, filho, vamos fazer o seguinte, você coloca, se você ficar satisfeito, não ficar satisfeito, você coloca mais. Ah, mas eu gosto de colocar um pratão. Então, só que nem todo lugar que já vai poder fazer isso, né? Assim, se ele geralmente coloca um pratão e ele come, é uma coisa. Ah, coloca, ai, tô empanturrado. Olha, a gente tem que comer 80% da nossa capacidade. Você tem que terminar saciado. Saciou, parou. Mas assim, é uma forma de você colocar limite ali na mesa. Você acha que não está exagerando? Ah, não, tá bom, tá bom. Aí você viu que ele exagerou, que ele não comeu tudo e falou o seguinte, amanhã vai ser do meu jeito, tá? Amanhã você vai colocar o prato normal e se você quiser, você pega mais, tá bom? Então assim, você até deixa às vezes fazer, pra ver que deu ruim. Então, amanhã é do meu jeito. Sim. Né? Às vezes eu falo para os combinados que eu faço com eles aqui, aí eles, não, tia, eu fiz do meu jeito. Falei, então tá, o que deu? Ah, aconteceu isso. Tá, e desse jeito, deu isso. Então, a próxima semana vai ser do meu jeito, tá bom? Ai, tia, eu não acredito. Falei, velho, tem que testar, né? Ficou aí 3 semanas fazendo do teu jeito e deu ruim. Você não foi bem na prova, você não conseguiu dormir direito, então vamos fazer o meu roteiro agora. Porque se a gente pensa muito nesse negócio de impor limites, claramente vem na cabeça você limitar o adolescente para qualquer coisa. Só que não é essa ideia, é direcionar. Existe uma idade menos pior? Ou o problema não é só a idade e sim o uso em si do celular? Olha, pela minha experiência, o celular ele consegue prejudicar em todas as idades. Mas a pior é antes dos 7 anos. O celular antes dos 7 anos é algo absurdo. O cérebro da criança está em ebulição. É a fase do muito toque, muita pracinha, muito passeio, muita rua, muito da volta no quarteirão. É muito da criança experimentar o mundo. E o celular limita a visão, a formação da coluna da criança, a formação física da criança. A criança, eu lembro que eu adorava pegar lá na escola, toda semana eu passava em todas as salas do Fundi 1, né? Uhum. Eu adorava a sala dos pequenos, que é o xodó. E às vezes a gente percebia crianças de 2, 3 anos com dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque ela não estava brincando com o brinquedo. Criança com idade já está pulando, não consegui pular no parquinho. E ali 2, 3 semanas já estava brincando na escola ali, a gente fazendo, incentivando, a criança já estava conseguindo pular. Por quê? Apartamento e celular, apartamento e TV. É isso que eu ia te perguntar. As mesmas regras se aplicam para TV? Porque eu me lembro, eu sei que muita coisa mudou, mas eu me lembro na minha infância de assistir muito desenho. Muito. Só que aqui eu te falei, os desenhos de antigamente, eles têm uma velocidade e um nível de pixel muito menor. Um desenho que eu indico para as crianças, os pais têm criança pequena, é o Blu-ray.
Porque eles têm aquele, que nem o He-Man tinha lá o contexto moral da história. Sim. Então eles têm umas passagens educativas muito legais e o desenho é lento. Então a criança consegue olhar e acompanhar aquele desenho. Então assim, os desenhos de hoje, dependendo da idade, eles também deixam um pouco ansioso, deixam o cérebro um pouco acelerado. Não é pra, nossa, meu filho não vai mais assistir desenho. Não, mas não precisa ser o tempo todo. Né? Você pode deixar a música passando na TV para a criança. A criança tem que engatear, tem que andar pela casa, mexer com o cachorro, fazer algumas coisas. Eu falo até para os pais, as famílias que têm pets para as crianças brincarem, é sensacional, porque ajuda a criança a buscar, a mexer, a fazer a coordenação motora fina, até mesmo a coordenação motora grossa. A infância forma, a adolescência forma. Se a gente não ajudar nessa formação de vivência, de se relacionar com outras pessoas, com outros adultos, cumprimentar o vizinho quando encontra no elevador, sabe, exigir que a criança tenha uma postura assim mais sociável, quanto maior a sensibilidade da criança, mais aquilo a afeta. Então, se aquilo afeta muito, maior vai ser o prejuízo na vida real. Sim. De socialização, de sono, de desenvolvimento escolar. Entendeu? E tem muito prejuízo escolar por causa de jogo, que não dorme, não dormir prejudica a aprendizagem. É o ciclo, né? Se você não dorme, você fica mais ansioso, a ansiedade é uma neblina na aprendizagem. Então, assim, tudo começa ali na ordem. Seu filho dorme bem a noite toda? No horário da refeição, tá fazendo refeição, não tá no celular? Tem o tempo de estudar? Tem o tempo de jogar? Tem o tempo de rede social? Porque rede social também é algo que é muito prejudicial, principalmente para as meninas, por causa das comparações. Né? Os meninos são mais os jogos, pela minha demanda aqui, Sim. né? Os meninos são mais os jogos e as meninas são mais as redes sociais, que trazem mais prejuízos. Assim, a vida real tem que ocupar muito mais espaço do que a vida virtual. digital. Uma história engraçada ou de inspiração que você lembre, que você possa mencionar sem identificar o paciente ou a paciente? Tem uma história interessante até na época de escola. Como eu ficava muito no meio deles, os adolescentes, eles ficavam no começo, eles ficavam meio assim, né? Falar com a psicóloga e tal. Mas depois, como eu vivia assistindo aula de química com eles, porque era aula lá para poder me aproximar, tava lá observando uma outra, e chegava assim, do meu tamanho. Ele assim, pô, tia Beth, tô achando que eu tenho TDAH. Eu falei, sério, velho? Ele, sério. Eu falei, tu, TDAH? Aí ele assim, Eu falei, mas como tu acha que tem TDAH? Cara, não consigo. Tirei uma nota baixa na prova de não sei o quê. Não, eu estudei, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer o seguinte, papo sério. E assim, sem olhar pra ele, né? Porque assim, né, como se estivesse falando de futebol, né? Papo sério. Hoje de manhã, tu chegou meio cambaleando de sono, que eu tô ligada. Ele, tá indo dormir que horas? Você falou, é verdade, hein? Ele, não, eu vou dormir, tia, eu vou dormir normal, meia-noite e meia, 1h. Pô, tá aqui às 7, a tua idade, tu tem que dormir 10, 11 horas. Pô, aí eu não faço nada da vida. Eu falo, faz sim. E aí, vamos fazer o seguinte, tira aí uns dias, eu não tô falando pra você parar de usar o celular, mas vai usar o celular até 8 da noite. E tudo que acontece ali, tu consegue pegar no dia seguinte. Sim. Então, assim, 8 da noite, dá uma relaxada, vai assistir um filme, toma um banho, faz o ritual lá de dormir, liga o ar-condicionado, fica lá no quarto, não leva o celular pro quarto. Se levar o celular, já leva só, olha o alarme, acabou. E é assim, se você dormir direito, eu te garanto que já vai melhorar a atenção aqui de manhã. Melhorando a atenção de manhã, tu vai pegar melhor a aula. Quando sair da escola, se você for usar o celular, você só vai estudar depois de um tempo que parou de usar o celular. Então, assim, usou o celular, vai lá, joga basquete, volta, faz as lições, tira um cochilo, depois você pega o celular. Ou então você estuda, dá uma volta com o cachorro, lava a louça para a mãe e depois pega o celular. Faz esses intervalos, e eu expliquei para ele num outro momento, né? Que eu falei para ele, daqui uma semana tu vai lá na pracinha, que tem um canteiro lá que eu chamava da minha pracinha. Eu falei, se esbarra lá na pracinha, tu me conta como é que tá. Aí eu vejo como é que tá teu nível de TDAH. E aí passou, eu tinha até esquecido, passou um feriado, passou não sei o quê. Aí eu falei, e aí? Tu não foi lá na sala, não foi mais nada? Ele, tia, então. Eu falei, não, eu melhorei pra caramba na aula. Aí eu falei, sério? Eu falei assim, mas ficou sem jogar? Ele, não. Tu ficou sem celular? Não. O que tu fez? Ele, só administrei, que nem você falou. Então, assim, faz diferença. É engraçado que ele chegava assim, tia, eu acho que eu tenho TDAH.
Por quê? Porque restrição de sono e excesso de tela faz o cérebro entrar num ritmo que prejudica a sua atenção, a sua memória e sua socialização. Vou deixar as redes sociais da Elizabeth aqui. Você, se ficou com alguma dúvida, pode procurar lá no direct. Pode deixar o seu comentário aí, não sei onde você está assistindo, mas pode me mandar a dúvida. A gente não vai deixar você com dúvida. Mas pra gente finalizar, teria ainda alguma dica ou uma mensagem que você queira deixar para os pais e para os adolescentes que estão cansados, ou que estão perdidos, ou que estão culpados? O que você diria aí para finalizar o nosso bate-papo, que eu acho que foi tão rico, tão cheio de dicas? Olha, o que eu vou deixar é uma forma de você sinalizar quando tá tudo bem e quando não tá. O que eu costumo falar para eles? É assim, nós temos o nosso humor, né? O seu humor tá aqui. Se você tem um humor mais expressivo, mais extrovertido, mais alegre, o seu humor é um pouquinho mais aqui para cima. Se você tem um pouquinho mais introspectivo, mais reservado, é um pouquinho mais para baixo. Mas mesmo assim, o nosso humor tem que oscilar. Esse é o saudável. Por quê? Estou alegre, estou empolgadíssimo, estou alegre, estou normal, estou chateado, estou triste, nossa, estou arrasada. Aí você fica uns dias aqui embaixo, tem que voltar para cá. Esse é o saudável. Se você tem a expectativa de estar aqui o tempo todo, você não vai conseguir sustentar. Porque vai chegar uma hora que o cérebro vai falar assim, cara, para eu estar aqui o tempo todo eu tenho que ficar ansioso. Se você tá naquela fase que parece que o mundo está tudo contra você, e você começa a enxergar tudo do lado do contra, do ruim, você começa a forçar-se a ficar aqui embaixo. E aí o cérebro fala assim, cara, se é para ficar aqui embaixo, eu fico de uma vez. Entendeu? Então assim, o saudável é isso daqui. O que o psicólogo ajuda? A você transitar sobre isso. Porque às vezes você tem uma resposta atravessada no trabalho, tem um colega na escola que fala alguma coisa e você não está no dia bom. Então você entende que aquilo é contra você, para te diminuir. Não é contra você. Então o psicólogo te ajuda a raciocinar com isso. Entendeu? E às vezes também a expectativa de que, ai, tia, eu não estou feliz. Calma, vamos ajustar isso daí. Se você quer estar feliz o tempo todo, você vai usar o alegre quando? O que vem para quando você está mais que feliz? Então, assim, no dia a dia, a gente ajustar a narrativa das coisas. Sim. Ah, tá nublado, tá chovendo, aí que saco. Cara, mas é ruim mesmo chover? Então, assim, às vezes a gente tem a naturalidade de reclamar, né? E o frustrar-se o tempo todo, frustrar-se de vez em quando, a gente precisa fazer isso pra gente poder voltar aqui, ó. Pra sentir aquela, né? É, exatamente. É que nem outro dia um professor estava falando, gente, o que seria do abacaxi, né? Se só existisse abacaxi, você não ia conseguir ter a preferência do abacaxi se não existissem outras frutas. Então, assim, esse oscilar é o saudável, né? Você é um pouco mais alegre, um outro mais introspectivo, mas tem que oscilar, tem que ter essa oscilação. Esse é o saudável. Isso para nós adultos, para nossos pais, para criança, para adolescente. Ficaria horas aqui, saí do meu script total, que eu fui, voltei. Ai, desculpa, eu não fico olhando para a câmera que eu preciso. A gente tava num bate-papo real aqui. Obrigada! Eu amei. Eu também adorei. Você ter topado. Ah, eu também adorei. Obrigada, gente. Qualquer coisa, comentários ou nos directs aí das nossas redes sociais. Até o próximo. Vem.